Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Esse texto nos dá esperança e alívio em meio à nossa natureza pecaminosa. Santos pecam? Pecam. Justos cometem às vezes injustiças? Cometem. Tá? Pessoas santificadas às vezes cometem algum tipo de iniquidade? Cometem. Tá? Nossa natureza ainda não foi plenamente restaurada. Tá? Spurgeon falou certa vez que há pecado até na nossa santidade e incredulidade até na nossa fé. Então, a gente tem ainda esse problema. Mas o que fazer quando eu pecar? O que fazer quando eu cair? Primeiro, eu queria dizer o seguinte: pecar é algo que acontece. Tá? O pecado na vida daquele que é salvo não é um planejamento. Eu não posso passar dias e dias, anos e anos planejando cometer um pecado grave, um pecado contra a minha família, um pecado contra Deus, contra a igreja, contra a sociedade. Tá? Então quem comete esse tipo de pecado, que é um pecado mais grave, digamos assim, um assassinato, um adultério, esse tipo de pecado, tá? Não aconteceu de uma hora para outra, né? Então ele já vem num processo de afastamento de Deus aí para poder cair. Mas pecados comuns que a gente, às vezes, um mau pensamento, ou às vezes a gente se exalta, fala algo que não devia, tá? Algum pecado desse nível. O que fazer quando a gente cai? Primeiro João, capítulo 1 também, ele escreveu dizendo assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então esse sangue, essa graça, ela não foi só para me salvar. A graça continua atuando na minha vida para me levar ao céu. Tá? Então, o que eu faço quando eu caio em pecado? Primeira coisa que você deve fazer é reconhecer. Reconhecer o seu pecado. Reconhecer. Tá? Olha, eu sei que eu pequei, eu transgredi a lei de Deus. Tá? Você precisa reconhecer. Segunda coisa, se arrepender. Eu te falar aqui uma coisa: se arrepender, ninguém se arrepende rindo. Às vezes eu vejo a galera indo na igreja na frente, quando o pastor diz, venha se reconciliar, venha receber a oração, e vai gente rindo. E se a pessoa não se arrependeu, ninguém se arrepende rindo, porque você só se arrepende de algo mal que você fez, e você se arrepende com tristeza. Não existe arrependimento, que eu pequei, não existe isso, tá? Se arrepender não é remorso, é sentir uma dor pelo que você fez. É você detestar, odiar o que você fez. Sofrer pelo erro. A gente às vezes quer tirar algumas pessoas do sofrimento pelos seus erros. As pessoas têm que sofrer pelos seus erros. Tá? As consequências do pecado, elas não são tiradas com perdão. Por exemplo, se eu magoo um amigo e ele me perdoa, tá? Eu recebo o perdão dele para me limpar, mas a verdade é que meu relacionamento com ele não vai ser como era antes, ou vai demorar para voltar a ser como era antes. A confiança, etc. Por quê? Porque eu preciso sofrer pelo meu erro. Eu caí, eu fiz alguma coisa que o desagradou. Assim é com Deus, eu preciso sofrer pelo meu erro. Ou seja, sofrer porque muitas vezes eu não vou sentir a alegria, o Espírito Santo e tal, porque eu magoei, tá? Eu recebo o perdão, mas eu preciso sofrer um pouquinho pelo meu eu também. Às vezes as pessoas querem tirar isso. Tá? Um cara adultera e, a igreja perdoou, ele se arrependeu, mas o cara, ele precisa sofrer também pelo seu erro. Tá? Isso é bíblico, tá bom? Você faz num culto de doutrina da igreja, você sabe disso. Tá? E o que fazer quando pecar? O último aspecto que é chegar mais perto de Deus. Tá? Você precisa reconhecer, se arrepender, sofrer pelo seu erro e chegar mais perto de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. O teu sofrimento pelo teu erro não é para pagar o teu pecado, a tua falha. Tá? Jesus já pagou, mas você vai sofrer consequências do que você fala, de como você age. Tudo que a gente faz tem consequências. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você vai colher desumanidade, desunião, você vai colher isso também. Se você plantar milho, você colhe milho, tá bom? É isso que acontece. Mas a graça nos purifica, o sangue nos purifica, não é o nosso esforço.
Por último, chegar mais perto de Deus. Às vezes a gente tem essa mania, pô, eu vacilei, então eu não posso orar, não posso ler a Bíblia, estou me sentindo impuro. É ao contrário, a gente tem que ir para mais perto de Deus, a gente tem que chegar mais próximo dele, a gente tem que abraçar, se agarrar com ele. Tá? É nesse momento que a gente tem que clamar ainda mais a sua graça, tem que orar mais. Tá? Pecou, chegue mais perto de Deus, vá para mais próximo de Deus. Eu tenho certeza que além do perdão você vai receber aí a alegria do Espírito da salvação. Davi orou no Salmo 51 dizendo assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, me dá de volta a alegria da salvação. Tá bom? Então chega mais perto de Deus no momento que você cair, no momento que você pecar. Tá bom? Um abraço.